Treinar até a falha ou com repetições de reserva? Qual é a vantagem de cada tipo de treino? E o que seria treinar até a falha? Porque muita gente acha que sabe o que é ir até a falha, mas não sabe e nunca foi, não tem noção. Tá? E o que seriam repetições de reserva? Qual é a ideia de treinar até a falha? Quando você treina o seu músculo até a falha, você, em tese, está recrutando uma maior quantidade de fibras musculares e estimulando mais o crescimento, a hipertrofia. Mas será que é preciso mesmo ir até o ponto da falha? Ou basta você chegar próximo dela, parar um pouco antes, com 1, 2 ou 3 repetições de reserva para estimular o crescimento? É isso que trataremos aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, o que é a falha? A falha é quando você não consegue executar uma repetição completa com toda a amplitude do movimento sem falhar, né? Você está lá no supino, você vai lá, faz a máxima força que você consegue ali, sem ninguém ajudar, tá? Chegou ali, você não vai conseguir subir para colocar de novo o peso. Simplesmente não vai conseguir, você vai falhar, o peso vai cair no seu peito. Tá? Então, aí você falhou efetivamente. A repetição de reserva é antes de você chegar naquela repetição que você sabe você já tem uma noção. Putz, eu consigo fazer com esse peso 9 movimentos completos. No 10º eu sei que eu não vou conseguir subir. Tá? Então você tem que ter essa noção. Então, você já para no 9º ou para no 8º. Tá? Deixa 1, 2 repetições de reserva, ou para no 7º, deixa 3 repetições de reserva. Mas não mais que isso, né? E por que fazer isso? Por que não ir até a falha? Porque se você, por mais que a falha em tese recrute mais fibras musculares e promova um maior crescimento muscular, se você fizer isso constantemente, você vai estressar demais o seu músculo. E é importante sim estressar o músculo para promover seja força ou seja hipertrofia, mas se você fizer isso constantemente e nesse nível de estresse, pode acabar não compensando, né? O estímulo que você vai dar não compensa a fadiga que você vai ter se você fizer isso constantemente. Se você treina constantemente, você vai acabar prejudicando os treinos subsequentes em outros dias, porque você está estressando demais sua musculatura, o seu corpo. Em razão disso, muitas pessoas advogam em favor das repetições de reserva. Você não deixa de estimular seu músculo o suficiente para ele crescer, se desenvolver, ganhar hipertrofia, mas não a ponto de estressá-lo tanto que pode eventualmente prejudicar outros treinos ou até mesmo levar a algum tipo de lesão. Sobretudo se você não estiver com a forma correta. E há estudos que dizem que treinar com 2 até 3 repetições de reserva é tão eficiente quanto treinar até falha para desenvolver o crescimento muscular, a hipertrofia. O que eu particularmente faço? Eu mesclo. Tem dia que eu vou até falha. Por quê? Porque eu gosto da sensação. Eu gosto às vezes de fazer um drop set que você vai tirando o peso, você vai até falha, não aguenta mais, aí você tira um peso de cada lado, tá lá no supino e tal, aí vai até falha com menos peso, aí tira mais peso e vai até falha de novo. Você vai lá, você vai estimular as suas fibras musculares até dizer chega. Eu gosto de fazer isso com flexão, não aguento mais, até bater a boca no chão, falha, né? Aí isso é falha, né? Aí putz, dou uma descansadinha, uma pausa, vou de novo até não aguentar mais, aí dou uma descansadinha, pausa, vou de novo até não aguentar mais. Eu gosto dessa sensação. Pô, pira, ser masoquista? Não, sei lá, eu acho boa a sensação. É uma sensação difícil de descrever, mas eu gosto disso. Quando eu pulo corda, eu gosto de pular corda com o coração na boca, entendeu? Sentir o negócio pegando mesmo. Mas não é sempre que eu faço isso. Então tem dia que eu vou lá e treino até falha, mas tem outros dias que eu paro um pouco antes, tá? Próximo da falha ali. Depende do dia, eu vou mesclando. Como é que eu mesclo isso? Sentindo. Tudo que eu faço de treino é meio que sentindo meu corpo. Eu não tenho planilhinha, eu não tenho ficar anotando os negócios, não faço nada disso, tá? Não tenho saco para fazer esse negócio, nunca tive e provavelmente nunca terei. Mas para você aí que gosta de anotar tudo, né, se você é uma pessoa metódica e quer saber quantas repetições de reserva eu devo fazer
né? Se eu for iniciante, intermediário, avançado e tal, eu vou colocar um vídeo do Mike Israetel, que é um cara que eu já falei aqui, PhD em Fisiologia do Exercício. Eu acho que ele tem uma forma bem didática de passar esses conceitos para as pessoas, para quem tiver interesse, né? E para quem tiver interesse, ele tem vídeos mais longos em que ele detalha mais ainda o assunto, tá? Eu coloco os mais curtos dele, para não complicar demais, não compliquem demais, vão lá e treinem. Então, vocês vão ver que ele divide o treino entre iniciante, intermediário e avançado, e notem que para o avançado ele vê benefícios sim em treinar até a falha, ou se não próximo da falha. E para o iniciante, mas iniciante mesmo, bebê, nesse caso a pessoa pode até ficar até 5 repetições de reserva, porque imagina o seguinte, a pessoa nunca fez nada na vida, ela começa a fazer um exercício com os pesos de cotonete, ela nunca teve estímulo nenhum, o peso de cotonete já vai dar um estímulo necessário para começar a desenvolver minimamente a musculatura. Agora, imagino eu que você não queira ser um iniciante, né? Não queira ficar iniciante por muito tempo. Saia disso e comece a treinar para valer, efetivamente. Então, seja iniciante pelo mínimo tempo possível. Então, quando você sai da fase iniciante, você tem que começar a treinar próximo da falha, né? Pelo menos a 3 repetições de reserva. Eu diria que 3 já está muito afastado, meu. Chega ali a 2, 1, né? Chega próximo da falha. Não precisa ser sempre assim, mas ao menos você tem que saber o que é a falha, qual é a sua falha, para saber quantas repetições você está da falha. Entendeu? Porque senão você vai achar que você está a 2, 3 repetições da falha, quando na verdade você está 5, 6, 7, porque você nunca chegou até falha. Então saiba o que é a tal da falha. Então eu vou deixar o vídeo do Mike Israetel aí, deixa ele falar. A legenda é uma legenda automática, tradução automática do YouTube, que não tá lá essas coisas, mas dá para entender. Eu não ia pegar o vídeo inteiro e traduzir tintim por tintim, ficaria melhor, mas não, se eu for fazer isso com tudo quanto é vídeo que tiver em inglês, vai me gastar um tempo absurdo. Então é isso, fiquem com o vídeo. A ideia é que eu faça aqui uma série para tentar meio que descomplicar certos conceitos aí de treino, fisiologia do exercício, esse tipo de coisa, porque eu acho que as pessoas complicam demais e treinam de menos. Teorizem menos e treinem mais e melhor, né? Treine de uma forma mais inteligente. The deal, should you train to failure? And really, how hard should each set be when you do train for hypertrophy? First, what does the research say? Well, here's good news, bad news. There's no clear benefit of going any harder per set, at least every time, than 3 reps shy of failure, what we call 3 reps in reserve, 3 RIR. No benefit of going with 0 RIR versus 3 RIR in pretty much the average of the studies. Now, in addition to that, going all the way to absolute failure can cause tons of fatigue and prevent you from stringing together awesome back-to-back workouts because each workout becomes so fatiguing it can mess up the workout afterwards. However, you don't want to really think you're training 3 reps in reserve, but you're really just lying to yourself. You've never been to true failure. You could be 7 or 8 reps in reserve. The research shows that people are really bad at estimating and sometimes really cut themselves too much slack. So there's actually a really good approach that we can use between these two. Here's the best approach. You start your first week of training with certain weights, certain reps, certain sets. You write all that down, and you start at roughly 3 reps in reserve. So you're holding yourself back a little bit. Then, pretty much every week, every workout after that, you increase the weight a little bit, keeping the reps the same, or you increase the reps, keeping the weight the same, or some combination of both. So essentially, you're making the workout just a little bit more challenging every single time. At some point, either you get infinitely strong forever, that would really be ideal, or you're gonna hit failure sooner or later. When you can hit failure and you can't match your performances and your performance starts to decay because of the crazy high fatigue, then you back away, probably take a deload, and then you go back for your next run, next month, next mesocycle of training. You start again at roughly 3 reps in reserve, now a little stronger, and you go up and up and up from there. So that's a really simple way to make sure you're getting close to failure and approaching it, but not training to failure all the time and getting super, super high fatigue.
Now, there's something to say about training age and training to failure. When you're a beginner, your technique establishment is number one, and good news, you get beginner gains. You don't have to train that hard. You have to train in a very good, regimented, adherent manner to make sure your technique establishment is good and you get really, really strong. You can do that by training starting at 4 or 5 reps in reserve, like really pretty easy, and going all the way up to roughly 2 reps in reserve, 2 reps shy of failure, and then recycling that whole process and just using more weight. Okay, more isn't needed for best results, and this gives you really, really great technique, because if you go super close to failure as a beginner, your technique tends to break down, and then you're really learning really crappy technique. As an intermediate, roughly 2 to 7 years into training, beginner was like 0 to 2 years of training, you want to start at around 3 reps in reserve and go to between 0 and 1 repetition in reserve every single mesocycle, every single time you train with the same exercises and rep ranges. So you start at roughly 3, you go to 0 or 1, 0 reps in reserve or true failure and exercises that won't fall on you, and 1 rep in the tank for exercises that will. So if you're doing squats or overhead presses, don't go all the way to failure because you could die. But if you're doing cable curls or some kind of row, you can go all the way to failure, no problem. For the advanced, there's some decent reason to believe that even going a little bit beyond failure might be helpful, and that the minimum difficulty of training has to be a little higher. So our recommendation here at RP is, if you're advanced, maybe you want to start around 2 reps in reserve and then slowly decrease. So 2 reps in reserve in week 1, in week 2 maybe 1 rep in reserve, 0 to 1 reps in reserve, even a little further in week 3, and then week 4, right before you deload, you might want to do some beyond failure training, have a partner do rep assisted stuff with you, some cluster sets where you go to failure multiple times, really challenge the body. Maybe that's the only thing that grows you at that point because you're advanced. But for everyone else, it's much easier. Folks, thanks for tuning in. See you next time.